Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler verso 13 e 14, depois o 21, 22 e 23. Acharam? Diz assim então, versículo 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Lá no versículo 21, diz assim: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa dos maus comportamentos de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Hoje eu vou falar de algo que muitas pessoas não gostam de ouvir, mas porque eu amo vocês, eu vou falar. No começo da semana tinha uma outra palavra no meu coração, mas desde ontem o Espírito Santo veio me tocando para falar sobre esse assunto novamente, que é o assunto a respeito de pecado. Pecado. Uma palavra que está fora de moda, a gente não gosta muito de ouvir a respeito disso, mas que é necessário para que haja solução, para que nós venhamos conhecer a suficiência de Cristo para perdoar os nossos pecados. Amém? Eu sempre ilustro que quando nós falamos sobre esse assunto, é muito parecido com a situação de um médico. Imagine um médico que faz um exame e quando ele vai trazer os exames, ele percebe que aquela pessoa, ela tem um tumor cancerígeno, tumor maligno. Esse médico, ele faz certo quando ele olha para aquilo, ele diz: não, é uma coisa muito ruim que está no corpo dessa pessoa, cedo ou tarde ela vai morrer, eu vou guardar isso e dizer que está tudo bem. Ele agiu certo, sim ou não? O paciente, quando ele recebe uma notícia que ele está com câncer maligno, é uma notícia assustadora, tira o chão de qualquer um. É coerente essa pessoa dizer: esse médico ele está mentindo, eu estou bem, eu vou guardar isso aqui e vou continuar vivendo. É assim que funciona? Não, também não. Então esse pastor que vos ama precisa falar desse assunto, e você que me ouve, você precisa prestar atenção e receber, como eu também preciso, para que nós venhamos buscar a solução, o tratamento para esse grande problema na nossa vida. Eu vou ilustrar a abertura desse sermão, dessa reflexão, com uma memória que eu tenho, né, desde a minha infância. Na minha infância eu cresci, você sabe, filho de pastor, eu cresci na igreja, né? E me lembro com 8, 9, 10 anos, eu já estava ajudando os meus pais em muitas atividades, e eu jamais esqueço de quando a minha mãe era convidada para ir em congressos infantis, atividades de crianças, e lá ela contava histórias. Eu me lembro que ela levava muitos tipos de ilustração, era painéis, era desenhos, mas tinha algo que era especial. Eu não me lembro até o nome daquilo, se alguém mais antigo puder me lembrar. Não é o retroprojetor, mas era um negócio que a gente puxava e ia colocando as lâminas, slides, se falava slides, os mais antigos aí estão se revelando, né? Ela pedia para a gente ficar naquilo, passando aqueles slides, né? Eram várias fotinhas assim, quadradinhas, e a gente puxava e a gente colocava, puxava e colocava. E ela ia narrando e a gente ficava encantado com aquilo ali. Era, né, como se fosse o Netflix da época. As pessoas gostavam muito, né? E os adultos, as crianças, adolescentes ficavam vidrados naquilo, e eu já conhecia as histórias, mas também me empolgava e gostava. Uma das histórias eu nunca esqueci.
a história do Joãozinho e da Mariazinha. A história, vou resumir, é uma história muito simples. Numa fazenda morava uma família e lá tinha o pai, a mãe, os 2 filhos, cada um tinha um animal de estimação, e o animal de estimação mais inusitado era o da mamãe. A mamãe, ela tinha um pato de estimação. E Joãozinho e Mariazinha brincavam, e gostava também de brincar com aquele pato, e brincava com o cachorro, e brincava com o gato. Certo dia, Joãozinho, sem querer, mas brincando de jogar um pedaço de pau para o seu cachorrinho, esse pau foi muito forte, acertou a cabeça do pato, e o pato morreu. Joãozinho, muito assustado, percebe que Mariazinha ali, ela já, vou falar para a mãe, eu vou falar para a mãe. Não, Mariazinha, por favor, não fala, é o pato que a mamãe ama, não fala. Eles enterraram o pato, e o pato sumiu, e a mãe procura o pato, e não acha o pato. E daí à noite, depois do jantar, a louça está lá para secar, e a mãe diz: Mariazinha, vem secar a louça. Mariazinha tinha: não, mãe, hoje quem vai secar a louça é o Joãozinho. Não, mas ele disse que ele vai secar para mim. Joãozinho olha: eu? Você? Não, eu não vou. Mãe, você sabe. Eu vou. Joãozinho, então, ele seca a louça naquele dia. No outro dia, Joãozinho tem que empurrar ela no carrinho. No outro dia, ele tem que fazer as atividades dela. A vida do Joãozinho se torna um inferno. Porque se ele não obedecesse o que Mariazinha falava, vou contar para a mamãe. Aquele menino perde o sentido da vida naqueles dias. É corroído por uma angústia muito grande, e ele não aguentava mais aquela situação, até que um dia, ele decide abrir o coração e falar para a mamãe, e a mamãe diz: filho, eu já sabia. Quando aconteceu a cena, eu estava assando o bolo aqui, e eu estava olhando na janela, mas eu estava esperando você contar. Não tem problema. A moral da história, a gente entendia, que falava justamente disso, o pecado que precisa ser colocado diante de Deus. Por quê? Porque nós temos um adversário. Esse adversário, ele usa os nossos erros para nos acusar, para nos oprimir, para fazer com que a gente coma na mão dele. Anos e anos se passou, e essa semana o Espírito Santo trouxe essa historinha no meu coração. E a voz do Espírito Santo era muito clara e direta. Os adultos vivem esse tipo de vida que o Joãozinho viveu naqueles dias. Escondem um pecado, ocultam um erro que cometeram. O diabo aprisiona, acusa e faz eles viverem uma vida medíocre. Então, eu coloquei no meu coração de trazer essa breve reflexão, e hoje é uma reflexão diferenciada porque nós vamos ler a Bíblia. Eu quero falar de 4 verdades desse texto que nós lemos. Você provavelmente já ouviu falar, Colossenses era uma cidade, hoje da Ásia Menor, hoje é a atual Turquia. Paulo, ele escreve uma carta para aqueles irmãos por volta dos anos 60. Aquele povo, eles estavam sendo enganados por algumas vãs filosofias, e Paulo, então, ele chega esclarecendo algumas verdades. E os versículos que nós lemos, olha lá, verso 13 e verso 14. Se puder, deixa a sua Bíblia aberta aí em Colossenses. Diz assim: pois ele nos resgatou da onde? A minha versão diz: do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aqui, primeira verdade, nós temos 2 realidades para nós vivermos, e você precisa entender isso. Você tem domínio das trevas, e você tem reino de Deus, o reino da luz. Nas trevas é culpa, é tristeza, é uma tentativa de preencher o vazio que só Deus pode preencher com as coisas, e a gente nunca encontra a satisfação.
O reino das trevas é uma separação de Deus, e nós, como o texto vai dizer, nos tornamos inimigos de Deus, porque o pecado é isso, é separação de Deus, é errar o alvo, é não fazer o que agrada a Deus. A gente tem procedimentos malignos, isso é o reino do mal. Do outro lado, nós temos o reino da luz, o reino de Deus. E o texto é bem claro, aqui é paz, aqui é justiça, aqui a gente tem leveza e aqui a gente tem um preenchimento na nossa alma. A pergunta é muito simples: qual dos reinos você quer viver? Reino das trevas ou reino da luz? Claro, todos aqui vão dizer reino da luz, mas para estar no reino da luz, o texto continua, verso 14, quando fala que nós fomos, então, agora, remidos em Cristo. Ele vai dizer assim: em quem temos a redenção. O que é essa redenção? A saber, o perdão dos pecados. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, como nós vimos algumas pessoas. Talvez você está aqui a milésima vez. Talvez você é alguém que cresceu aqui na Assembleia de Deus e já ouviu muito falar disso. Eu vou repetir para você, porque todos nós precisamos entender a segunda verdade desse texto. É que a redenção nós temos somente em Cristo Jesus. O apóstolo João, ele vai escrever lá na sua primeira carta, capítulo 2, ele vai dizer assim, se você puder acompanhar ou marcar, depois você vai ler em casa. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: filhinhos, olha como ele tratava as suas ovelhas. Filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai. Quem é esse? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo todo. Eu preciso citar o que o Paulo vai escrever para Timóteo, primeira carta, capítulo 2, verso 5, ele vai dizer assim: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, homem e Deus separado. Quem que vai fazer a mediação? Jesus Cristo. O homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo em resgate por todos os nossos pecados. O que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós cometemos coisas que sabemos que entristecem a Deus. Você precisa confessar e você precisa se arrepender. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona alcança misericórdia. Você entendeu isso? Você crê que a palavra de Deus, ela é real ainda nos dias de hoje, sim ou não? Então você precisa levar isso muito a sério. A prosperidade que você deseja para a sua vida não é apenas estudar, não é apenas fazer uma faculdade, não é apenas ter uma ideia brilhante e empreender, não é apenas formar uma equipe capacitada para desenvolver o empreendimento. A prosperidade, ela não vem com o dinheiro, a prosperidade, ela não vem com carros, a prosperidade não vem com conquistas nessa área. Você precisa entender que, segundo o reino de Deus, nós prosperamos, e prosperar é uma consequência de estar em Deus. Nós prosperamos quando nós reconhecemos nossos pecados, nós os confessamos diante da cruz de Cristo, nós os deixamos. Aí começa a nossa redenção. Pastor, de que pecado você está dizendo? Eu estou dizendo de uma maneira abrangente. Você sabe qual o pecado que tem te aprisionado. Você sabe se é a imoralidade sexual, você sabe se é o seu envolvimento de infidelidade, você sabe se é a tua língua pesada que só fala palavrão, você sabe se é uma língua pesada que gosta de uma fofoca e de uma calúnia, você sabe se é o teclado do teu computador ou o mouse do teu computador que te levam para lugares perigosos, você sabe se é os teus olhos que são invejosos e cobiçosos e imorais. Você sabe qual é o seu pecado, você sabe aquilo que tem te prendido no mundo das trevas, mas a palavra ela é muito clara: confessa,
deixa, e os seus caminhos prosperarão. O próprio João, ele vai dizer na sua carta, primeira carta, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de todas as nossas injustiças. Quem é o nosso Redentor? Jesus. Confesse os seus pecados diante dele, creia na suficiência de Cristo para perdoar os seus pecados. Mas pastor, eu pensei que para que os meus pecados fossem perdoados, eu deveria orar ou rezar 30 Aves Marias, 40 Pai Nosso, e os meus pecados eram perdoados. Não, os pecados são perdoados por Cristo Jesus. O que você precisa fazer é reconhecer que o preço já foi pago, arrepender-se, confessar a Ele. Mas pastor, eu pensei que o perdão dos meus pecados estava em subir escadas de joelho. Não, quem perdoa o pecado é Cristo, não é o teu esforço. Mas pastor, eu pensei que o perdão dos meus pecados estava naquela oferta que eu dei hoje à noite aqui nessa igreja. Não, a oferta é de gratidão, é de reconhecimento pelo que Deus tem feito na sua vida, é porque você acredita nessa mensagem, mas o perdão dos pecados é só através de Cristo. Ele é o nosso Redentor. Mas pastor, a campanha me salva, a campanha me purifica dos pecados. Não, você faz as campanhas aqui para ter a sua fé fortalecida, para você regar isso em oração e alcançar aquilo que está reservado para ti de conquistas do reino. Mas perdão dos pecados somente Cristo Jesus. Portanto, você precisa enxergar essa realidade na sua vida. E você precisa confessar os seus pecados a Ele. Pastor, vale dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, porque Tu sabe tudo que eu fiz de errado. Não, porque Ele sonda o nosso coração e Ele conhece a sinceridade. O teu pecado tem nome. E talvez você ainda não conseguiu superar esse pecado, porque você está tratando ele dessa maneira genérica. Mas o pecado tem nome, e você precisa pontuá-lo, você precisa se arrepender dele, você precisa ter dores na sua alma por não querer estar preso nele. E essa é a confissão que liberta, essa é a confissão que te coloca purificado aos pés da cruz de Cristo. Abandone o pecado e os seus caminhos prosperarão. Pastor, nos encontros de Jesus com as pessoas enquanto Ele andou aqui, nós vemos isso. Você vai ver pessoas sendo abençoadas por Cristo, mas em seguida, Ele fala a respeito do pecado. Por exemplo, em João 8 nós temos o relato de quando os fariseus trazem diante de Jesus a mulher adúltera, e você já ouviu essa história. Os fariseus queriam pegar Jesus, queriam ver se Ele ia respeitar a lei de Moisés, que dizia para apedrejar uma mulher adúltera. Senhor, vamos apedrejá-la, o que Tu diz sobre isso? Jesus está escrevendo ali na areia, eles insistem, Jesus continua escrevendo ali, e daí Ele levanta os olhos e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O tempo passa, todos eles entendem o recado, largam as pedras. Jesus olha para aquela mulher: ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou, Senhor, eu também não vou te condenar. Agora vai, presta atenção nessa frase, vai e não peques mais. Tem muita gente que conta essa história e esquece a última frase, que é muito importante, porque as pessoas olham: está vendo? Jesus perdoou e está tudo bem, ninguém ali condenou, e Jesus também não condenou. Claro que Jesus não ia condenar, o peso sobre aquela mulher já era enorme. Agora, Ele deixou muito claro: também não vou te condenar. Agora vai e não peques mais, mulher. Você precisa entender isso. A misericórdia do Senhor tem sido renovada sobre a sua vida. Vai e não peques mais, porque um dia pode ser tarde demais e você não ponderou a justiça de Deus. Quando nós olhamos para a história do paralítico do tanque de Betesda, é interessante que Jesus chega naquele tanque Betesda, tanque de misericórdia, mas não tinha misericórdia nenhuma, porque era uma briga para ver quem entrava nas águas. Acreditavam que vinha um anjo e agitava aquelas águas, e quem entrasse primeiro seria curado. Estava ali paralítico, cego, mudo, surdo, todo tipo de pessoas enfermas ali. E é interessante que Jesus chega
Jesus vê um paralítico e ele pergunta: tu não quer ser curado? Mas ninguém me coloca nas águas quando elas se agitam. Olha só, o dono da vida está ali e eles estão preocupados com o agitar das águas. Jesus cura aquele homem. E é muito interessante, porque aquele homem ele vai para o templo. Perguntam para ele: quem te curou? Quem te curou? Eu não sei, mas o homem que me curou disse para me carregar. Você não pode fazer isso, hoje é sábado. Ele disse para me carregar. Quem foi? Não sei, não sei. Até que Jesus encontra ele no templo. E poucas pessoas se lembram dessa parte da história, o que Jesus fala para aquele homem que ele havia curado. Jesus olha para ele e diz assim, João 5,14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, você está curado, mas não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Você parou para pensar nisso? Jesus curou aquele homem, tanto aquilo que ele queria, porque mais de 30 anos ele estava naquela situação, mas Jesus estava preocupado com a sua alma. Ei, você precisa viver em abundância, não adianta estar andando, pulando e saltando. Cuidado para que algo pior não te aconteça. Pior do que aquilo, sim, está novamente preso ao pecado. Ei, o pecado, ele dilacera a alma. Como eu disse e repito, o diabo te aprisiona no colo quando você vive em pecado. O diabo te aprisiona no colo quando você vive em pecado. E eu sei que nenhum de nós queremos esse tipo de vida. Por isso nós precisamos recorrer à cruz de Cristo. Lá em Cafarnaum, mais um paralítico é curado. Aquela história, os 4 amigos levam, a casa está cheia, por onde nós vamos colocar? Quebra o telhado, coloca ele na frente de Jesus. Quando Jesus vê a fé daqueles homens, olha só o que Jesus diz: ei, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus murmuram, para que vocês saibam que na terra o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu digo: levanta e anda. Junto com a cura, junto com a bênção, o perdão dos pecados. Pastor Ledial, o que o Senhor quer nos dizer com isso? Eu quero dizer algo muito importante para você. É bom você receber a cura física, e Jesus faz. É bom você receber uma bênção financeira, e Jesus faz, te prospera financeiramente. É muito bom você receber uma promoção no trabalho, você receber qualquer tipo de bênção. Agora, se isso não te levar para os braços de Deus, para ter o perdão dos pecados, se isso não te levar para o arrependimento de uma vida errada que você está vivendo, você vai ser um rico indo para o inferno. Você vai ser alguém são no corpo, mas com a alma apodrecida, indo para o inferno. Nós precisamos conhecer a cruz de Cristo e lá abandonar os nossos pecados. É interessante o que o verso 22 diz, Colossenses 1:22. Mas agora, Ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante de Deus, santo, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Presta atenção no que eu quero te dizer, porque essa é a maneira que Deus quer te ver. Santo. Pastor, a gente consegue ser plenamente santo nesse mundo? Não, mas é um desejo da sua alma e você busca a santidade sempre fugindo do pecado. Pastor, o que é inculpável? É livre de culpa, porque você já foi regenerado pelo Senhor, livre de acusação. Repito novamente, o nosso adversário, ele pinta o pecado como algo muito bom, muito prazeroso. No momento inicial, é o Joãozinho pensando: não vou apanhar uma surra porque a mamãe não vai ficar sabendo que eu matei o patinho dela. Só que o diabo começa a brincar com você. Você se torna uma marionete na mão dele. Ele fica lançando culpa diante de você. Semana passada eu encontrei uma pessoa, ela não conseguia olhar nos meus olhos, porque se sentia culpada e indigna pela vida que ela estava vivendo. Ou seja, a autoestima lá embaixo. Essa semana, alguém veio conversar comigo e confessar: pastor,
eu estou tendo um caso virtual. Isso me corrói. Isso está me matando. O diabo me acusa, eu não tenho mais paz para viver. O Senhor não quer te ver dessa maneira. O Senhor quer te ver santo, inculpável e livre de acusação. É por isso que Ele enviou o seu Filho na cruz. Morreu para pagar as minhas dívidas, as suas dívidas, perdoar os meus pecados e os seus pecados. Você precisa correr para a cruz de Cristo. A quarta verdade para a gente encerrar. A gente precisa olhar para esse texto e decidirmos continuarmos firmados na fé, que é o que nos faz caminhar de cabeça erguida. Olha o que diz o verso 22 e 23, Colossenses 1. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante de Deus santos, inculpáveis, livres de acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Aqui está a chave, porque muitas pessoas entram nesse lugar, decididas a abandonar o pecado, decididas a viver uma vida correta e não conseguem. Por quê? Não fortalecem a sua fé e se afastam da esperança gloriosa do Evangelho. Ei, dentro de mim e dentro de você, nós temos uma natureza perversa, a natureza caída, aquilo que nós recebemos como herança da humanidade lá de Adão e Eva, quando eles viraram as costas para Deus. Todo dia aqui dentro tem um velho Lediel, querendo sair para fora e cometer todo tipo de mazelas e pecados. Como que eu consigo deter esse Lediel aqui dentro? O texto é muito claro: fortalecendo a fé, me aproximando do Evangelho, a mensagem de Cristo. Paulo, quando ele vai escrever aos Gálatas, ele vai chamar isso de obras da carne e frutos do Espírito. Quando você alimenta esses desejos do velho homem, esses desejos da carne, o que você vai ter são obras da carne, coisas terríveis, mentira, lascívia, engano, imoralidade, todo tipo de podridão. Agora, quando eu alimento das coisas espirituais, quando eu me aproximo do Espírito Santo, eu vou ter os frutos do Espírito em mim. E esses frutos do Espírito é amor, é paz, é longanimidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão. Olha só, é domínio próprio. Opa! Está aí o segredo que muitas pessoas que frequentam anos a igreja não entendem. Domínio próprio. Se eu alimento a minha fé, se eu fortaleço em Deus, se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou orando, se eu estou chorando na presença de Deus, eu estou jejuando, quando vem as tentações, quando vem as propostas pecaminosas, porque todos nós vamos ser tentados, eu consigo dizer não, eu consigo ter domínio próprio, não vou adulterar, não vou assistir essa pornografia, eu não vou furtar o meu patrão, eu não vou trair a minha esposa, porque eu tenho força suficiente, o Espírito Santo me capacita, nele eu consigo superar as propostas do mal. O texto é claro, a gente poderia ler 1 João, capítulo 2, do 3 ao 6, que diz assim: sabemos que conhecemos o Senhor, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus sendo aperfeiçoados. Paulo escrevendo aos Efésios, e a última leitura que eu vou fazer. Olha o que Paulo vai escrever aos Efésios capítulo 4, do 22 em diante. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-vos do novo homem, criado à semelhança de Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. A gente poderia trabalhar em cima de cada um desses aqui, né? Quanta gente vai dormir
irado e dá lugar ao diabo para cometer coisas erradas. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com os necessitados. Nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? Palavra indigna, palavra imoral. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês. E quando eu falo de palavra torpe, deixa eu contextualizar com a era digital. Não é só aquilo que sai da nossa boca, é aquilo que sai dos nossos dedos, no computador ou no WhatsApp. Se você está compartilhando imoralidade, xingando, caluniando, compartilhando fake news, isso é palavra torpe. E o Senhor condena, o Senhor abomina. Continuo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassíveis uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Se coloque em pé. Eu quero finalizar. Ei, eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. Eu sei que Deus colocou essa palavra no meu coração porque você que está aqui, você está sendo corroído por dentro. Você está morrendo aos poucos, porque o diabo tem te aprisionado no pecado. E você chegou aqui hoje para ouvir umas verdades. Está um climão. Se cair uma agulha a gente vai ouvir, mas eu sei que você está refletindo sobre o que você ouviu. E a minha palavra para você pare de sofrer, como o Joãozinho estava fazendo. Chegou o tempo de conhecer esse amor da mãe, que perdoa, que já sabe, mas se quer te restaurar, quer te livrar das ciladas infernais. Pastor, a minha situação é caótica, não tem problema. Jesus, ele contou uma história para falar do amor de Deus. Ele disse que um filho chegou para o pai e disse: pai, me dá a parte da minha herança que eu não quero mais, e vaza. Você conhece a parábola do filho pródigo? Aquele filho, ele desrespeita o pai de um nível absurdo, que na mente oriental de 2000 anos atrás, esse filho só podia morrer. Ele tinha que ser apedrejado para tentar aplacar um pouco da lambança que ele fez. O tempo passa, o filho desperdiça todos os bens, não tem com o que comer, vai alimentar porco, sujo, fedido. A miséria dele era tão grande, mas lá, naquele lamaçal, ele se lembra do pai. Talvez ele pensava que quando voltasse para casa, ele apanharia, ou os funcionários do pai estariam com pedra na mão para apedrejá-lo, porque era a consequência lógica. Mas ele conhecia a graça e a misericórdia daquele pai. E o texto diz que ele volta para casa, e quando ele ainda está longe, o pai o vê. E o pai é que sai correndo em direção ao filho. Esse pai, ele não corre apenas porque ele queria chegar antes que todos naquele filho, antes que alguém fizesse mal para ele. Esse pai, que usava um vestidão da época, ele tem que levantar aquele vestidão, tem que mostrar suas pernas, ele tem que correr. Um velho correndo, naquela época, era vergonhoso, mas aquele pai, ele queria atrair toda a vergonha para si, toda a atenção para si, para chegar naquele filho. O filho já estava com a intenção de se lançar no chão e dizer: pai, eu pequei, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas o pai não permite nem que ele se jogue no chão. O pai o abraça para que ficasse na mesma altura, olho no olho. Aquele filho começa a dizer: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou. Ele diz: ei, meu filho voltou, traga a capa, traga a sandália, traga o anel, porque está sujo, está fedendo porco, mas é filho amado. E aquele filho que ali saiu orgulhoso, arrogante, anos depois volta humilhado. O pai sabia que a transformação já estava acontecendo, o arrependimento era evidente. Aquele filho alcança a misericórdia do pai, é restabelecido na posição de filho. Você está aqui hoje
e você sabe que você precisa correr para os braços do Pai. Eu quero fazer uma oração por você, e se você tem coragem, vem aqui para frente, que eu preciso abençoar a sua vida. A partir de hoje, mudanças na sua caminhada. Estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu a sua mão para mim. Hoje o Senhor estende as mãos para você. E onde há arrependimento, há restauração. Quem sabe a dor que você tem vivenciado é muito grande, mas quando você confessa, é promessa dele, alcança misericórdia e força para abandonar. Nós vamos nesse momento orar. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que a igreja estenda a mão para quem está aqui na frente. E quem está aqui na frente, começa a orar na sua mente, no seu coração, dando nome ao seu pecado e pedindo perdão e pedindo remissão, porque esse Pai já está com os braços estendidos para te perdoar, para te restaurar. Deus, nós oramos nesse momento, confessando os nossos pecados, e aqui arrependidos estamos, porque não queremos ficar aprisionados. Em Ti há liberdade, nós queremos conhecer essa verdade prática. Purifica-nos, sara-nos, renova-nos em Ti, lava-nos, Senhor, com Teu sangue, e que haja, Senhor, uma superação do pecado na vida de cada um dos nossos irmãos. Que haja vida, que haja paz, que haja alegria, que haja vitória, que haja sucesso. Eu ministro as Tuas bênçãos, Senhor, na vida dos Teus filhos, porque sabemos, Senhor, que a partir do momento que largamos os nossos fardos diante de Ti, a consequência lógica é nos levantarmos aliviados, restaurados, abençoados em Ti. Manifesta a Tua graça sobre os Teus filhos e renova-os, e derrame o Teu amor, e traga a túnica de filho, traga o anel que diferencia, abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Amém.